Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouquinho mais a respeito do que a gente tem da UERJ e também das perguntas de espanhol, eu vou dar aqui uma olhada com vocês a respeito do que a gente tem de uma das perguntas da UERJ 2024, feita no ano de 2023, para a gente poder entender como que a gente tem as perguntas de espanhol. A gente vai ter que, geralmente, a gente tem três grandes tipos de perguntas quando a gente fala da parte de espanhol na UERJ, que são perguntas que a gente vai ter ou a interpretação completa de um texto, e também a gente vai ter perguntas a respeito de parágrafos e outras que são o que você não necessariamente precisa saber do que está com o contexto. Porque você vai retirar uma palavra ou você vai tirar uma frase para analisar uma estrutura de linguagem. Como, por exemplo, nesse caso que a gente tem na pergunta 27, a gente está retomando um trecho do texto e perguntando como que a gente tem essa função de linguagem para a gente poder conseguir interpretar melhor o texto. Vamos analisar aqui. Somos nosotros quienes podemos apagar ese interruptor. El trecho subraído tiene función argumentativa y se basa en una figura de lenguaje conocida como A. Metáfora, B. Hipérbole, C. Metonímia, D. Eufemismo. Então o que a gente pode perceber? A gente está ignorando as informações que são colocadas no texto, inclusive a gente tem até a retomada de qual linha está no texto, mas o mais importante a respeito disso aqui é entender o quê? É entender que existe sim uma figura de linguagem sendo utilizada para a gente poder entender como que a gente utiliza essa expressão de apagar esse interruptor. Então vamos lá. O que a gente tem com as figuras de linguagem? Tem que lembrar um pouquinho para a gente poder conseguir responder, né? Então o problema é o seguinte, a letra D chama de eufemismo. Eufemismo é quando a gente tenta suavizar uma situação. Ou seja, a gente não fala diretamente o que é, mas a gente utiliza de formas para poder fazer com que se torne menos problemático o que a gente quer dizer. A letra C é a parte pelo todo, que é o uso de metonímia. Enquanto a hipérbole vai ser um exagero e a metáfora vai ser um significado além do que a gente tem do uso das palavras. Se você for perceber, quando a gente fala apagar esse interruptor, é para a gente poder dizer, com o uso dessa palavra, para a gente poder fazer com que a gente não se preocupe mais com isso ou que isso termine. Então eu estou utilizando uma forma de expressão para poder trazer um outro significado, só que talvez com que seja mais fácil de ser compreendido do que eu querer apenas utilizar a linguagem que seja de forma objetiva. Então, de todas essas figuras de linguagem, a gente pode perceber que a letra A é a que mais se encaixa, porque não estamos falando nem de um exagero, ou da parte pelo todo, como por exemplo, a gente poderia dizer que a gente poderia apagar esse e aí trazer a ideia de, por exemplo, um autor ou uma ideia, mas aqui a gente não tem uma ideia de uma parte pelo todo, e muito menos uma suavização. A gente tem realmente uma metáfora. Muito frequentemente, a metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem. Então, geralmente, quando a gente tem uma comparação ou o uso de um significado para uma outra ideia, é geralmente uma metáfora que a gente pode utilizar. E aí, se ficou com dúvida nessa pergunta ou alguma coisa que você não entendeu, escreve nos comentários, por gentileza. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!